Olá, tudo bem? O meu nome é Bruno, eu sou professor de Geografia e também concluinte do curso de Geografia e Licenciatura pela UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina. E a ideia hoje é que eu converse um pouco com você acerca de Milton Santos e da obra de Milton Santos, bem como a influência que a mesma teve para mim. A ideia principal é que eu dialogue sobre a minha experiência, sobre o meu relato, a partir dessas duas obras aqui que tangenciaram momentos diferentes da minha vida. A primeira é A Natureza do Espaço, certo? E a segunda, A Urbanização Desigual. E são dois livros com densidade muito diferente, dois livros com contextos muito diferenciados também, e que a ideia é que eu converse um pouco com vocês e que, quem sabe, consiga não só influenciar um pouco a buscar a obra de Milton Santos, mas também saber de qual forma começar. Não o caminho exatamente, mas por quais dicas, por quais trilhas vocês podem ir desbravando para que seja um processo não mais fácil, mas um processo mais prazeroso, mais gradual mesmo de acontecer. Bom, em 2016 eu era um jovem que estava a vias mesmo de fazer o vestibular e tentar ingressar numa universidade pública, toda aquela coisa. E estava eu, no meu terceirão, perambulando por alguma livraria, e eu encontro esse livro aqui, de Milton Santos. Eu, nos meus pensamentos joviais, encontrei a seguinte conclusão: eu quero fazer geografia, meus professores falam que esse é o cara, e pô, esse livro aqui parece ser interessante, assim, meramente olhei realmente a feição do livro e encontrei nele algum motivo que me fez comprar e iniciar minha leitura a partir de A Natureza do Espaço. Bom, não perdurou muito esse meu processo inicial. Foram cerca de 10, 15 páginas e eu fechei o livro e ele permaneceu fechado por bons 2 ou 3 anos. Ocorre que esse livro aqui, ele é maravilhoso, estupendo, excelente, excepcional, qualquer adjetivo de magnífico que tu queira colocar, tu pode colocar para esse livro aqui e para essa obra. Porém, ele tem um grau de complexidade, de robustez mesmo, que vai exigir um certo conhecimento, uma certa familiaridade mesmo com conceitos da geografia e mesmo com a própria obra de Milton, certo? Então ocorreu que, alguns anos depois, mais para o final do curso mesmo, eu voltei a olhar para esse livro na minha estante e pensei, poxa, talvez seja o momento de encarar de novo, né? Tive alguns contatos com textos na universidade, falando sobre a formação socioespacial e demais situações. Então, fui atrás e fiz a leitura. E aí sim consegui fazer com sucesso essa leitura, né, a partir de uns 2, 3 anos de curso. É algo tão primordial assim ter essa bagagem do curso e tudo mais? Não, com certeza não. Agora é algo que vai facilitar muito. Principalmente aí se tu tiver amigos, professores, professoras, amigas, familiares, enfim, que tenham um certo contato com a obra e que daí consiga destrinchar algumas coisas e facilitar, tornar um pouco mais palatável algumas questões. Porque aqui ele coloca muito da intelectualidade mesmo dele, de toda a capacidade que ele tem, maravilhosa, cognitiva, de conseguir expressar fenômenos por meio de alguns conceitos que daí sim são um pouco distantes da nossa familiaridade, certo? Agora, essa obra aqui, que é fundamental na bibliografia de Milton Santos, ela já tem um nível avançado de complexidade. Existem outras que são muito interessantes de se iniciar esse processo de ler Milton Santos, e que foi o que eu descobri depois, assim, comigo mesmo, fazendo as leituras e tal, que são através de livros temáticos de Milton Santos. E esse é o exemplo de um desses, certo? A Urbanização Desigual. Nesse livro aqui, inclusive, que foi o último que eu li, Milton Santos conversa e trama sobre como que esse fenômeno da urbanização acontece de forma diferente, contrastante e desigual entre nações
desenvolvidas no século XIX, né? Muita parte dos processos industriais mesmo, e das nações subdesenvolvidas que iniciaram o seu processo de urbanização e tiveram um procedimento muito acelerado no século XX. E aí, claro, a gente fala de Brasil, a gente fala de países da América do Sul, América Latina no geral, África e Ásia, certo? Agora também é importante contextualizar que esse foi um livro, uma obra escrita em francês, inclusive, na década de 80, então uma série de reflexões não são feitas por uma questão datada mesmo, né, da época e pela ocorrência dos eventos, mas que esse livro, então, ele serve de subsídio para que a gente possa refletir sobre questões outras, né? Por exemplo, não adentra muito acerca de China, né, ou desenvolvimento do Sudeste Asiático, que a gente testemunhou, né, historicamente depois. Mas isso já faz reflexões, já dá um embasamento para que a gente busque isso mesmo em outras obras, certo? Então, Milton Santos ele tem uma bibliografia muito diversificada e eu recomendo para vocês que, muito através dessas edições da EDUSP mesmo, né, que é a editora da USP, seja feito esse contato com livros mais temáticos. E aqui vai ser muito interessante e eu peço encarecidamente que se tu tiver inserido uma graduação em geografia, que seja, ou mesmo outros cursos correlatos, né, que intersectem a geografia, seja feita uma leitura em grupo, uma leitura em centro acadêmico, enfim, ou mesmo uma sugestão para professores, professoras, que busquem pelo menos alguns capítulos de livros de Milton Santos, para que seja feito esse contato e que tenha essa familiaridade, que passe a se acostumar com essa obra desse autor tão importante, esse intelectual tão fundamental não só para o Brasil e para o sul global, mas para o mundo como um todo em sua intelectualidade. Portanto, esses livros temáticos são livros curtos no geral, certo? Não vão transcorrer muito mais do que 100 páginas, por exemplo. É muito interessante fazer em grupo de estudo. Então, por exemplo, em 5 encontros, né? Algo que às vezes é dentro de um mês, ou 1 mês, 2 meses, consegue fazer a conclusão da leitura dessa obra aqui, ter um pouco mais de embasamento, conseguir carregar um pouco mais de obras da literatura de Milton na bagagem e conseguir usufruir disso na academia, então em pesquisas, em artigos, enfim, usos em laboratórios também, mas também para qualquer outra finalidade. Afinal, a obra de Milton ela é fundamental não só para a geografia, mas também arquitetura, história, por que não, sociologia, certo? Urbanismo, uma série de outras ciências que podem se aproveitar desse autor tão fundamental para a geografia, para o Brasil, e fica então a minha dica. Não só essa obra, A Urbanização Desigual, mas também demais obras temáticas de Milton Santos que podem ser procuradas e serem conferidas e que vão ser muito importantes no processo inicial de leitura desse autor, certo? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado, até mais.